onde vêm os conflitos? De onde surgem as lutas, as brigas, as contendas, confusões que às vezes podem surgir inclusive dentro da igreja? De onde vem? É muito interessante que Tiago, ao escrever a sua carta aqui na Bíblia, levantou essa pergunta. Eu quero que vocês deem uma olhada comigo em Tiago capítulo 4, versos de 1 a 4. Fica lá no finalzinho do Novo Testamento, depois de Hebreus. Tiago 4, do 1 ao 4. Mas deixe marcado a sua Bíblia lá em Filipenses, porque a gente vai voltar para lá, tá? Olha o que Tiago diz aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele faz essa pergunta. De onde é que elas surgem? De onde surgem os conflitos? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. De onde surgem as contendas? De onde surgem os conflitos? Tiago deixa bem claro. É das paixões que habitam dentro de vocês. Eles surgem de dentro de nós. E é muito interessante que a ideia aqui de paixões são desejos desgovernados. Há desejos desgovernados, sentimentos, pensamentos, atitudes, há coisas desgovernadas muitas vezes dentro de nós. E Tiago, ele dá alguns exemplos disso. E estas coisas, elas produzem conflitos. Elas fazem com que os nossos relacionamentos não sejam tão harmoniosos quanto deveriam estar. Ele dá exemplos, né, como a cobiça, o desejo daquilo que eu não possuo e que eu não devo ter, inclusive, não deveria possuir, mas essa cobiça ela me leva a entrar em conflitos com outras pessoas. Ele menciona a inveja, que é o desejo por aquilo que é do outro. A inveja é fruto de uma insatisfação com o que você tem, com a sua vida, ela que te faz olhar para a vida do outro como superior à sua, como melhor do que a sua, e essa insatisfação, ela produz em você um tipo de sentimento onde você acha que você é melhor do que o outro, portanto deveria ter aquilo que o outro tem. Porque ele tem e eu não tenho. Eu é que deveria ter aquilo e ele é quem possui. Isso me leva então a entrar em desgastes, né, em conflitos com outras pessoas. Ele fala do egoísmo também. Vocês só pensam em vocês mesmos. Vocês querem gastar só com seus prazeres. Então, isso, pensar só em mim, não olhar para as necessidades do outro, também me leva a viver nesse tipo de conflito. Ele fala aqui de uma outra coisa que a gente poderia resumir como o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca desenfreada por prazer. É uma visão de que tudo que importa é buscar o prazer. Eu só vou ser feliz se eu buscar o prazer em todas as coisas, eu não posso colocar restrições sobre mim. Tiago vai dizer o que aqui? Sabe por que vocês estão aí direto em conflitos? Porque vocês só estão buscando coisas para gastar nos seus prazeres. E Tiago fala de uma outra coisa aqui, que é o mundanismo. Ele fala amizade ao mundo. O que é o mundanismo? O mundanismo não é você ouvir uma música que não seja gospel. O mundanismo não é você usar uma blusa baby look. Né? Essas coisas não são mundanismo, embora geralmente é assim que a gente escuta em algumas igrejas. Mundanismo é você amar apenas as coisas desse mundo ou colocá-las como a prioridade da sua vida. Você só tem tempo para lutar e se desgastar e viver pelas coisas que você pode adquirir aqui. Isso é o mundanismo. Você não tem olhos para a eternidade, você não vive à luz dos valores do reino de Deus, da nova terra que o Senhor preparará. Você só vive por isso daqui e agora. Então essa é a ideia de mundanismo. Então, o Tiago ele vai falar aqui, né, que a pessoa ela vive com esses desejos desgovernados, olhando só para si, buscando o que é seu, cobiçando o que não tem, insatisfeito porque não tem, se achando superior ao outro, merecedor das coisas do outro,
vivendo pelos mesmos princípios que regem esse mundo e correndo atrás das mesmas coisas desse mundo, e é isso o que as leva ao conflito, à indisposição com outras pessoas, às brigas, às contendas, às lutas. Então, a primeira coisa aqui que a gente deve fazer com relação aos conflitos é examinar a nós mesmos. Examine o seu próprio coração. Nós temos uma tendência de pensar que nós sempre estamos com a razão, sempre estamos certos. Surge um conflito e a primeira coisa que eu penso é o outro está errado. A primeira coisa que eu penso é que a culpa, o problema está no outro. E Tiago diz, olhe para dentro de você. De onde surgem as contendas? De onde surgem os conflitos? É dentro de vocês, é dos desejos desgovernados que habitam em você. Então a primeira coisa é, faça um autoexame. Jesus disse que antes de nós repreendermos o nosso irmão, nós devemos tirar a trave do nosso olho. Devemos tirar aquilo que nos impede de enxergar com clareza. Olhe para você, perceba se não há realmente um problema em você, se não há algo que está te impedindo de olhar para a questão da maneira correta. E depois, a gente procura o outro, ok? Então, sonde as suas motivações. Por que você entrou nesse conflito? Por que você entrou em algum tipo de contenda? O que você desejava naquele momento? Quais eram as suas motivações? Quais eram os objetivos? O que você queria alcançar quando você entrou naquele conflito? Como foi a maneira como você se relacionou que produziu esse conflito? Como foi o momento? Todas essas coisas são importantes. Às vezes você pode dizer a coisa certa no momento errado. Às vezes você pode dizer a coisa certa da maneira errada. Às vezes você pode dizer a coisa certa pela motivação errada. E às vezes você pode dizer a coisa certa com os objetivos errados. Tudo isso dentro de nós. Faça um autoexame. Olhe, observe estas coisas quando estiver passando por conflitos. E então, proceda biblicamente. Proceda como a Bíblia ensina, não como a cultura ensina, como seu amigo ensina, ou como a sua mãe ensinou, seu pai ensinou, como a Bíblia ensina. Geralmente a gente se esquece disso, a gente escuta os conselhos do mundo, né? A primeira coisa que o mundo vai te dizer é, siga o seu coração, né? O que o coração está dizendo? O que o meu coração está dizendo pouco importa. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O que importa é o que a Bíblia está dizendo. Como o Senhor enxerga essa situação. E qual é a saída do Senhor? Qual é a maneira de resolver apontada pelo Senhor? Ok? Então, quando a gente está num conflito e a gente está com a razão, a gente entende que está com a razão, a gente acha que tem direito a tudo. Alguém já disse, as maiores bobagens que a gente faz quando está com a razão. Porque a gente se enche, né, de um senso moral que parece nos dar poder para fazer qualquer coisa. Nós estamos certos agora. Porque a gente está certo numa coisa, a gente pode fazer tudo que a gente continua certo. E aí o que a gente faz? A gente perde a razão. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja. Você está dirigindo o carro, você parou no sinal e de repente, bum, na sua traseira. Quando você olha lá, está lá a pessoa que bateu na sua traseira. Como é que você sai do carro? Vamos primeiro inverter a situação, né? Você está dirigindo o carro e você bate no carro da frente. Bum! Como é que você sai do carro? Sai do carro, rapaz, me desculpe. Um momento de distração. Você já sai se justificando, pedindo desculpa, né? Mas e a pessoa que bateu no seu carro? Se foi o contrário, como é que você sai do carro? Tá cego, né? Comprou a carteira, tirou, foi num bingo, né? E aí você já começa aquela confusão. Por quê? Porque você está certo. E porque você está certo, você acha que tem direito de fazer tudo. E é aí que você perde a sua razão. Não é correto armar o barraco, não é correto sair no tapa, não é correto entrar em gritarias, longe de vós, Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Toda gritaria. Não é correto xingar alguém simplesmente porque você está certo em uma determinada situação.
Você vai perder a sua razão porque você não vai agir biblicamente. Você vai agir pelos impulsos desgovernados que estão dentro de você e vai perder a sua razão. A Bíblia nos chama a ser pacificadores, não produtores de conflitos. Pacificadores, ok? Agora, o que isso significa? Antes de dizer, uma outra coisa importante é que a Bíblia ela diz que aqueles que lideram a igreja, eles devem ser modelo para o rebanho. E a Bíblia ela dá algumas características de como tem que ser esses que lideram a igreja. O pastor, por exemplo. A Bíblia vai dizer que ele não pode ser alguém iracundo, alguém que fervilha de ira descontrolada. Ele não pode ser assim. A Bíblia vai dizer que ele também não pode ser amigo de contendas, alguém que gosta de estar no meio de confusão, de briga. Porque se ele for assim, ele não vai mediar os conflitos, resolver os conflitos quando eles aparecerem. Ele vai jogar gasolina no fogo. E ele não vai ser modelo para a igreja de como lidar com os conflitos. Os irmãos vão aprender que tem que sair assim no tapa mesmo, né? Então, não, somos chamados para ser pacificadores. Agora, o que isso significa? Significa que, em nome da paz, de manter a paz, a Bíblia diz, né, no que depender de vós, tem de paz com todos. Então, em nome da paz, eu devo me calar quando eu vejo uma coisa errada? Eu devo ignorar as coisas erradas para não gerar conflito, para ficar na paz. Eu devo deixar para lá. Afinal de contas, o que importa é que esteja todo mundo na igreja, né? Não importa se está tudo errado, não importa se está tudo contrário à palavra de Deus. Somos pacificadores, somos da paz, né? Dá as mãos, vamos caminhar juntos. Não. A Bíblia ela nos diz que nós temos que lutar pela verdade. A Bíblia nos diz que nós temos que falar a verdade em amor. Há uma maneira correta de se falar a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Lutero, ele dizia uma frase assim: a paz se possível, a verdade sempre. Às vezes a gente vai ter que entrar em algum tipo de conflito, não porque nós desejamos o conflito, amamos o conflito, não porque estamos agindo de uma maneira errada, estamos tentando machucar as pessoas, brigar com as pessoas, não porque estamos buscando somente os nossos interesses, mas simplesmente porque estamos vivendo à luz da palavra de Deus e nós temos que falar a verdade em amor. E algumas pessoas não vão gostar. Por mais que a gente seja brando, por mais que a gente haja com a melhor das motivações, algumas pessoas não vão gostar. Mas é necessário. Agora, e quando a gente está sem a razão, a gente se envolve num conflito e a gente não tem razão. A gente sabe que realmente a gente errou, né? E como é que a gente deve proceder? A gente deve assumir a responsabilidade. A gente deve realmente confessar que o erro foi meu, o pecado foi meu. Por que isso é importante? Porque geralmente a nossa atitude é tentar jogar a culpa para outra pessoa. Eu sei que eu errei, mas é porque a gente tenta justificar. É porque naquela hora, é porque naquele momento, eu sei que eu errei, eu sei, mas você também. A gente tenta transferir pelo menos uma parte da culpa, né? Tá bom, eu sou culpado, mas você é culpado comigo, né? Divida a culpa comigo. Na verdade, nós devemos assumir a responsabilidade. Essa atitude de transferir a culpa, essa atitude de covardia, de não assumir a responsabilidade, isso é coisa do nosso pai Adão, que a gente herdou dele, né? Foi ele que, na hora que cometeu o pecado, foi prestar contas diante de Deus, tentou transferir a culpa para outros, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher. Mas foi o Senhor também, que se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada teria acontecido, né? E quando o que a palavra de Deus nos ensina é a confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Agora, o que fazer quando os conflitos acontecem? A gente está falando aqui várias coisas sobre conflitos, mas quando esses conflitos chegam, quando eles acontecem, estamos no meio do conflito, como devemos proceder? Bom, a gente tem que examinar algumas questões. Primeiro, esse conflito, ele é algo que traz apenas prejuízo pessoal a mim? Ele é algo que ataca apenas a minha pessoa?
Se sim, se simplesmente é um prejuízo para mim, simplesmente sou eu, é o meu nome, é alguma coisa assim, então eu entendo que nós não devemos revidar. Eu entendo que nós devemos ter paciência, que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, que a gente deve fazer isso na esperança de tentar ganhar aquela pessoa, que às vezes está nos caluniando, às vezes está nos difamando, às vezes está querendo nos derrubar com inverdades. A gente deve orar pelos que nos perseguem, diz a palavra de Deus. A gente deve abençoar os que nos maldizem, diz a palavra de Deus. Jesus disse que a gente deve dar a outra face, a gente deve caminhar a segunda milha, que a gente deve dar a capa. Nós não devemos buscar vingança, mas devemos entregar nas mãos do Senhor. Se o problema é só o meu nome, se o problema é só a minha fama, que o Senhor seja testemunha entre mim e o outro. Entrega nas mãos do Senhor, deixa que Ele resolve, porque geralmente quando a gente tenta pelo nosso próprio braço, o negócio fica pior. Sabe de uma coisa? Não é o nosso nome que importa, o que importa é o nome do Senhor. Não é a nossa fama que nós estamos buscando aqui nessa terra, é a fama do nosso Deus, do Senhor Jesus. Não somos nós, é Ele que importa. E muitas vezes as pessoas estão nos atacando, elas estão fazendo essas coisas porque elas não conhecem o nosso Deus. Entregue nas mãos do Senhor, continue vivendo como um crente, continue dando bom testemunho para que as pessoas não tenham com que te acusar. E a palavra de Deus diz que quando essas calúnias se levantarem, pelo teu próprio bom testemunho, elas vão cair por terra. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, não, peraí. Num primeiro momento, talvez elas possam até ser tentadas a dizer assim, como é? O fulano? E foi, e desse jeito. Mas aí o tempo vai passar, e elas vão continuar vendo o seu bom testemunho, elas vão continuar vendo o seu bom proceder, e elas vão olhar e vão dizer assim, não, peraí, mas não tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Alguma coisa não está batendo. Isso não parece o fulano. Isso aqui que a pessoa está me dizendo, não parece nada a ver com o fulano. Eu olho para a vida dele e é o contrário disso. Então, se for o seu nome que está em jogo, o pastor Roque aqui disse assim, uma vez, né? Diz que alguém falou para ele assim, pastor, fulano de tal estava falando do senhor. Foi mesmo? O que foi que ele disse? Não, ele disse assim, assim, assado. Ele disse, ainda bem, graças a Deus que ele só disse isso. Né? Ainda bem que ele só me conhece o bastante para dizer isso daí. Se ele me conhecesse mais, soubesse o que se passa dentro do meu coração, ele tinha mais coisa para dizer. Né? Ainda bem que foi só isso daí. Agora, se os ataques a nós, eles trazem algum tipo de prejuízo para a nossa missão, qual é a nossa missão? A nossa missão é proclamar o Evangelho, é fazer discípulos de Cristo Jesus em todas as nações. Então, se aquilo que está sendo feito contra mim não é algo que simplesmente me atinge, mas é algo que traz prejuízos para a missão, é algo que traz prejuízo para o Evangelho, então aí eu entendo que nós devemos lutar pelos nossos direitos. Não por causa dos nossos direitos, mas por causa da missão, por causa do Evangelho. Eu vejo isso no caso de Paulo, ao fundar essa igreja aqui em Filipos. Quando Paulo foi plantar essa igreja em Filipos, ele foi preso injustamente, ele foi açoitado, e havia um monte de mentiras, calúnias, falsas acusações contra ele. Então, quando passou-se o dia lá, os magistrados mandaram a autorização. Pronto, agora pode soltar Paulo. E ele disse, não, eu não vou sair daqui enquanto eles não vierem aqui publicamente pedir desculpa e me acompanharem até fora da cidade. Aí Paulo usou seus direitos como cidadão romano para mostrar que eles tinham feito um julgamento errado, injusto, não tinham seguido a lei, que aquilo poderia trazer consequências para eles. Por isso que os magistrados foram lá, rapaz, por favor, não conte nada não, né? Nós vamos acompanhar vocês até fora da cidade, mas vão em paz. Por que Paulo fez tudo isso? É porque Paulo estava preocupado com o seu nome, com a sua reputação, com a sua fama? Por causa da missão. Porque ele entendeu que naquela cidade ser preso e ser acusado daquelas mentiras podia prejudicar a obra de Deus. Algumas pessoas poderiam tapar os ouvidos para ouvir o Evangelho por achar que a igreja era um lugar de criminosos. Que se envolver com a igreja era se envolver com malfeitores. Então, por isso, Paulo
ele se levanta ali para defender a sua causa. Ele não está pensando em si mesmo, ele está pensando na obra do Senhor. Ok? Então, a gente está falando aqui de quando conflitos acontecem de maneira geral. Agora, a pergunta que eu quero fazer, e é o tema da nossa mensagem, é: e quando conflitos acontecem dentro da igreja? Uma coisa, conflito com pessoas que não conhecem o Senhor. Outra coisa é quando o conflito acontece entre dois irmãos em Cristo Jesus. Aqui eu penso também que há dois tipos de posturas, porque às vezes dentro da igreja a gente vai se deparar com dois grupos diferentes de pessoas. Primeiro tipo de pessoa com quem a gente pode ter conflito são falsos mestres. Falsos mestres são ímpios, não são crentes, mas eles se disfarçam de crentes e durante algum tempo eles conseguem ficar dentro da igreja sem serem percebidos. E conseguem fazer um grande estrago dentro da igreja. Falsos mestres, eles são perigosos. Eles são um risco para as pessoas com quem eles têm contato, porque eles carregam com eles a semente da condenação. O Dr. Jade Borges que disse que o problema com os falsos mestres não é que eles são falsos. Se fosse só isso, todo mundo identificava a sua falsidade. O problema com os falsos mestres é que eles são mestres. Eles são pessoas articuladas. Eles são pessoas com capacidade para enganar outras pessoas e levá-las para o caminho da destruição. Qual é a postura bíblica de alguém que encara um falso mestre? Que está num conflito com o falso mestre? Como é que é a postura do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está diante de falsos mestres? Em Filipenses mesmo, aqui capítulo 3, a gente já viu. Logo no começo, capítulo 3, verso 1 em diante, como é que Paulo tratou os falsos mestres judaizantes? Ele disse cães. Ele usa palavras duras, ele diz, são falsos obreiros, são maus obreiros. As obras deles são malignas, são más. Paulo usa palavras duras. Em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer, se alguém aparece pregando um outro evangelho, mesmo que seja um anjo vindo dos céus, seja ele anátema, maldito. As palavras são duras quando o assunto é falsos mestres. Em Tito, Paulo vai dizer assim, olha, repreende 1, 2, 3 vezes. Depois disso, ignora essas pessoas que amam contendas. Deixa para lá, exclui, tira de perto, sai de perto. Se não me engano é João que vai dizer que nós não devemos nem ao menos comer com eles, nem ao menos saudá-los, porque eles são uma ameaça eterna para as pessoas. Eles são perigosos. E por isso a gente não pode dar a entender para as outras pessoas que aqueles ali são irmãos como nós, porque elas vão começar a ouvi-los. E quando elas menos esperarem, estarão enrodadas por suas mentiras malignas. Qual foi a atitude do nosso próprio Senhor Jesus? Quando ele se encontrou diante de falsos mestres. Ele disse, raça de víboras, vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É a tumba lá que alguém passou cal. Ela está bem bonitinha por fora, toda pintadinha, né? Mas por dentro ela tem morte, ela tem podridão. Ele diz, vocês são um copo que foi lavado só por fora. Por dentro vocês estão imundos, sujos. Palavras de Jesus. O mestre do amor, como alguém já escreveu, né? Palavras do Senhor Jesus. João Batista foi pelo mesmo caminho também, né? Hipócritas, né? Então, quando nós estamos diante de falsos mestres, e há algum tipo de conflito, porque eles estão trazendo uma falsa mensagem, estão levantando heresias corruptoras, destruidoras, a maneira como a gente lida é denunciar e traçar uma linha muito clara entre nós e eles. Eles não são dos nossos. Eles estão pregando uma falsa mensagem. Nós não temos comunhão com eles. Então essa é a primeira postura. A segunda postura é quando nós estamos diante de irmãos que simplesmente tropeçaram. Há um conflito dentro da igreja, porque a igreja ela é composta por pecadores. E esses pecadores em algum momento tropeçam. Em algum momento se esbarram. Qual é
A atitude, então, que eu devo ter quando o assunto é um conflito entre dois irmãos porque alguém pecou, porque os dois pecaram. A atitude já é completamente diferente. A atitude já é uma atitude de buscar restauração, de buscar trazer de volta para o caminho certo, de buscar levar ao arrependimento. Então aqui o conflito que nós temos em Filipenses capítulo 4 é desse segundo tipo. O que a gente tem aqui são duas irmãs, Sintique e Evódia. Então quem aí estiver buscando nome para as filhas, né? É Sintique e Evódia. Conheço um pastor amigo meu que o nome da filha dele é Sintique. Então aqui, essas duas irmãs, elas estão rompidas, ok? Quem era Sintique e Evódia? Nós não temos muitas informações, mas pela pouca informação que nós temos aqui, nós aprendemos que elas são irmãs respeitadas, crentes respeitadas na igreja. Sintique e Evódia não eram meras frequentadoras da igreja, elas eram servas. Era gente que se doava na obra do Senhor. Sintique e Evódia, elas lutaram, elas enfrentaram dificuldades, elas enfrentaram talvez oposição, elas se levantaram para manter firme a causa do evangelho, elas fizeram isso ao lado do apóstolo Paulo. Olha o que o texto diz para nós. Deixa eu voltar aqui para Filipenses, capítulo 4. Diz assim, verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia com o Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Sintique e Evódia, mulheres que estiveram ao lado do apóstolo Paulo na obra do Evangelho, lutaram pelo Evangelho, se desgastaram pelo Evangelho, enfrentaram oposição, conflitos por causa do Evangelho. Pessoas, mulheres que foram provavelmente treinadas pelo apóstolo Paulo, discipuladas pelo apóstolo Paulo, para ocupar posições dentro da igreja, de serviço dentro da igreja, e ocuparam essas posições e se esforçaram para serem crentes fiéis dentro dessas posições. Elas aprenderam com o próprio apóstolo Paulo. Elas ouviram Paulo ensinar, ouviram ele pregar, elas viram como era a vida de Paulo de perto, nas mais diversas circunstâncias. Elas viram Paulo nos momentos difíceis, elas viram Paulo nos momentos alegres, elas viram Paulo pregando, evangelizando, se doando, elas viram Paulo em oração, no seu momento secreto. Elas estavam lá, elas tiveram um curso intensivo com o apóstolo Paulo. Aprenderam diretamente com ele, Sintique e Evódia. E não somente com ele, elas tiveram testemunho de outras pessoas fiéis, homens fiéis, missionários, evangelistas fiéis, trabalharam do lado delas. Elas viram como esses homens se comportavam, elas viram o testemunho deles, elas viram a vida deles. Paulo cita aqui Clemente por nome. E ele diz, e outros companheiros, cooperadores. Elas estiveram ali, sendo treinadas por estes homens. Ok? Homens cujo nome está no livro da vida, que a ideia é homens crentes de verdade, fiéis, salvos pelo Senhor, os nomes deles estão lá no livro da vida, eleitos do Senhor para viverem e cumprirem o chamado do Senhor. Tiveram contato com eles, viram como eles se comportaram, viram a vida deles. Olha aqui, eu penso que quando Paulo ele menciona Clemente e os outros cooperadores, de alguma forma, ele está querendo mexer com Sintique e com Evódia. De alguma forma, ele está querendo assim, falar para elas assim, irmãs, vocês não apenas estiveram comigo, vocês não apenas viram como foi a minha vida, como foi meu testemunho junto com vocês. Vocês se lembram de Clemente? Clemente serviu com vocês aí do lado de vocês. Vocês se lembram dos outros irmãos que serviram com vocês aí? O que vocês acham que eles iam dizer vendo a situação que vocês estão agora? Como é que vocês acham que eles iam encarar essa situação na qual vocês se encontram agora? Eu penso que está querendo mexer com elas, fazendo com que elas parem e observem assim, realmente os meus irmãos, pastores que passaram por aqui, se eles estivessem aqui comigo agora, vendo essa nossa situação, eles desaprovariam completamente.
Eu lembro de um irmão que durante um tempo ele me ajudou muito a entender muitas coisas da palavra. E aí de repente eu já estava sem contato com ele há algum tempo, ele tinha mudado para um outro estado. E aí eu soube da notícia de que ele havia caído em um pecado assim, bem desqualificador. E aí eu me lembro da reação, do impacto que aquilo causa em nós. Uma pessoa que a gente vê servindo, uma pessoa que a gente vê se dedicando, crescendo no conhecimento do Senhor, e de repente a gente vê aquela pessoa mergulhada no pecado. O sentimento, o peso, né, a tristeza, né, que nos leva realmente às lágrimas. Eu penso aqui que Paulo está falando para elas, olha, se eles estivessem do lado de vocês, talvez estivessem chorando, vendo essa situação de vocês aí. Eu acho que isso deve nos encorajar, irmãos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de conflito, nos momentos que a gente está, né, pensar naqueles nossos pais na fé, ou pensar naqueles irmãos preciosos com que a gente tem comunhão, e pensar assim, como é que eles encarariam essa minha situação agora? Como é que eles encarariam o modo como eu estou tomando minhas decisões? Essa situação na qual eu estou me colocando agora? Mas continuando aqui, elas eram de uma igreja saudável. A igreja de Filipos é uma igreja saudável. Paulo fala o tempo todo, irmãos, me alegro quando eu lembro de vocês, eu amo muito vocês, eu estou feliz em me sacrificar por vocês, porque eu sei que a obra que Deus começou, Ele vai completar até o dia de Cristo. Então, é uma igreja saudável, igreja amada pelo apóstolo Paulo. É a igreja da alegria, o tempo todo ele está falando, alegre-se no Senhor. Uma igreja que se preocupou com ele, uma igreja que sempre investiu no ministério dele, uma igreja que mandou um irmão cuidar dele lá na prisão. Elas tiveram um bom pastor, o pastor delas foi Paulo, irmãos. Tiveram um excelente discipulador, elas serviram do lado de Paulo, aprendendo com ele. Elas tiveram bons modelos, bons exemplos de crentes. Elas viram como é que vive um crente de verdade. Não só Paulo, Clemente e outros estiveram lá com elas. São irmãs que se desgastaram na obra, irmãs que amavam Jesus, eram crentes de verdade. Paulo em momento nenhum discute isso. Irmãs que tiveram experiência de andar com Jesus, de servir na obra do Senhor. E de repente agora, essas duas irmãs que passaram por tudo isso, estão em conflito uma com a outra. Como é que pode isso? De quem é a culpa aqui? Será que a culpa é da igreja que não tomou logo uma providência? Será que a culpa é do pastor que não foi lá? Será que a culpa é dos irmãos? Só uma pessoa que a gente pode culpar aqui, quando nós estamos no meio do conflito. A nós mesmos. O nosso pecado. Elas são duas crentes de uma igreja saudável, crentes que servem na obra do Senhor, mas elas ainda são pecadoras. Lutero dizia, né? Nós somos justus et peccator. Deixa eu traduzir, gastar um pouquinho do meu latim aqui com vocês. Justos e pecadores. Fomos declarados justos pelo Senhor, já fomos declarados sem culpa, recebidos na sua presença, mas nós ainda nessa existência aqui estamos lutando contra o pecado. E por causa disso, porque o pecado ainda nos assedia, porque o pecado ainda tenta nos dominar, por causa disso às vezes nós vamos cair no mesmo caso aqui dessas duas irmãs, Sintique e Evódia. Vamos entrar em algum problema, algum conflito por causa do pecado. Isso nos ensina que líderes falham. Elas eram irmãs que ocupavam posições de liderança dentro da igreja. Talvez diaconisas, talvez evangelistas, não sei. Mas líderes falham. Não espere perfeição. Não espere perfeição. Porque todos nós somos pecadores. Nós abandonamos já alguns pecados. Não queremos viver no pecado. Estamos na luta contra o pecado, mas em algum momento ou outro nós vamos decepcionar. Porque somos ainda pecadores, crescendo à semelhança de Jesus. Só vamos estar livre da presença do pecado naquele dia quando estivermos na presença do nosso Salvador Jesus. Agora, a queda não pode ser a marca de um crente de verdade. A queda não pode ser a marca de um líder de verdade. Ele pode tropeçar, ele pode cair.
há pecados que a Bíblia vai mencionar que o desqualificam para continuar na liderança. Ele já não é mais irrepreensível. Porém, é natural que nem sempre acertem. Mas não é natural que vivam no erro. Não é natural esperar que um pastor, ou mesmo um crente, viva por anos, a vida toda, nos mesmos pecados. Não é natural. Ah, não, a carne é fraca, né? Não, é porque eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não. Líderes falham, crentes erram, líderes erram, mas nós não podemos esperar, não podemos justificar que homens e mulheres de Deus vivam caídos, vivam mergulhados no pecado, vivam sem lutar contra o pecado, vivam confortáveis no pecado como se nada estivesse acontecendo. Isso não. É esperado que crentes de verdade estejam sempre crescendo, sempre avançando, à semelhança de Jesus. Quando eles tropeçam, eles logo se arrependem porque eles não querem aquilo, dobram seus joelhos, clamam ao Senhor e jogam fora o pecado. E continuam avançando com o Senhor. Agora, qual é o motivo do conflito dessas duas irmãs aqui? O texto não diz para nós, não deixa claro para nós qual é o motivo do conflito. Mas é provável que o motivo do conflito era uma discordância entre elas. Uma discordância sobre como as coisas deveriam funcionar na igreja. Talvez um conflito de personalidade. Uma era de um jeito, a outra era de outro. E uma então achava que o jeito da outra fazer as coisas não era o melhor jeito. Ou algo em termos logísticos. Uma entendia que deveria ser feito de um jeito, indo nessa direção, outra de outro jeito. Não é claro aqui, mas o fato é, elas estão separadas. Por causa dessa visão que uma tem da outra, ou do modo como a outra faz as coisas. Então elas estão nesse tipo de conflito. Irmãos, eu confesso para vocês que eu já tive de lidar com uma situação um pouco parecida com essa. Eu pastoreava uma igreja batista. Lá tinha dois irmãos que começaram o trabalho basicamente lá comigo, e eles já vinham de uma tradição batista. Os dois eram batistas já há muitos anos. Só que um era de uma igreja batista regular e o outro tinha vindo de uma igreja batista da convenção. E alguém já disse, quando 10 batistas estão reunidos discutindo um assunto, eles têm 11 visões diferentes sobre aquele assunto. Então o que é que acontece? Só para vocês tentarem entender, a igreja batista regular ela é bem mais tradicional no modo como a liturgia acontece, por exemplo. Só recentemente é que eles decidiram que na igreja podia ter carrom. E nem todas não, viu? Algumas acham que não pode ter de jeito nenhum. Carrom, viu? Não estou nem falando da bateria. A bateria é outra coisa. Já as igrejas batistas da convenção têm de todo tipo. Mas elas são mais abertas no que diz respeito à questão de liturgia. E qual foi o problema que eu enfrentei? Esses dois irmãos, eles serviam muito na igreja, eram servos dedicados, eles de fato se desgastavam, era pau para toda obra, como a gente diz, né? Eles davam um bom testemunho e os dois buscavam o melhor para a obra de Deus, eles queriam o melhor para a obra de Deus. Eram esses dois irmãos. Só que o problema surgiu quando um dia, depois de 8 meses que nós já estávamos à frente do trabalho, nós ensaiamos os louvores para cantar no culto do domingo à noite. E quando foi na hora do culto, tinha uma música que ela era um pouco mais agitada. E a igreja bateu palma. E o irmão que é da igreja batista regular disse, não pode. Como é que eu vou continuar numa igreja dessa, meu Deus do céu? Que bate palma na hora do culto. Então ele entendia, ele dizia assim, os irmãos começam a bater palma, daqui a pouco estão dançando dentro da igreja. Não pode. Era o zelo dele, tá? Ele entendia que não tem na Bíblia dizendo que no culto, na hora do louvor, tem que bater palma. Então a preocupação dele era que a igreja ela se corrompesse. Um elementozinho assim, sem muito problema, entrasse e daqui a pouco a igreja estava corrompida. Já o outro, ele dizia o seguinte, a Bíblia não proíbe isso daí, né? Tem até salmo que fala batendo palma.
Ele dizia, não tem nada de mais nisso. Ele está querendo criar um obstáculo desnecessário para o avanço da igreja. Criar uma igreja morta, sem vida, sem alegria. Aí o pessoal vem visitar a igreja e sai daqui tudo desanimado, não quer voltar porque a igreja está morta. 2 irmãos queriam bem da igreja, estavam preocupados com a igreja, mas estavam tendo um conflito por causa de uma coisa não tão importante. Aqui nós não estamos falando de algo que diz respeito à questão da salvação de alguém. Os 2 podiam ter as suas posições e um não estava mais salvo do que o outro. Mas era algo que estava trazendo um conflito para a igreja. Como que a gente resolve essas coisas? Agostinho, ele tinha uma frase muito interessante, onde ele disse o seguinte: naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, aquilo que não pode ser mudado, porque se mudar, não é que você não é batista, é que você não é crente se você mudar aquilo. Aquilo que é fundamental, não pode ser mexido. Nestas coisas fundamentais, eles têm que ter unidade. Todo mundo tem que estar unido naquilo ali. Naquilo que é secundário, ou seja, naquilo que não afeta a questão de salvação, naquilo que não é às vezes tão claro nas escrituras, aquilo que a gente pode discordar tranquilamente, ele diz, liberdade. A gente tem que ter liberdade para discutir, discordar um do outro, já que não é essencial, liberdade. E em todas as coisas, ele diz, caridade. Naquilo que é essencial, unidade, junto com caridade. Naquilo que não é essencial, liberdade. Vamos discutir, mas com caridade, com amor, com cuidado. Então, qual foi a decisão lá que a gente tomou? Irmão, vocês podem discordar sobre isso. Você quer bater palma? Você não quer bater palma? Pode discordar sobre isso, não tem problema nenhum. Agora você tem que respeitar a posição do outro. Naquilo que é secundário, liberdade. O irmão vem, na hora do louvor, tem uma música lá que bate palma, o irmão é contra. Aí o irmão não bate palma. E o irmão louva e não bate palma. Mas o irmão não pode condenar o outro e dizer que o outro não é salvo, que o outro não é crente, que a igreja se desviou, porque na hora do culto estão batendo palmas, né? Isso parece uma coisa, irmão, sem relevância. Mas sabe qual é o efeito disso? De conflitos, de contendas por coisas assim? Uma coisa banal aqui, mas tem vários outros motivos que a gente podia citar para conflitos dentro da igreja. Sabe qual é a consequência disso? E era uma consequência que eu experimentei, de certa maneira, lá. É que esses conflitos eles podem causar divisão dentro da igreja. E aí começa a surgir partidarismos dentro da igreja. A igreja de Corinto, ela sofreu com isso. Ela diz, olha, Paulo disse, eu sei que tem partidos no meio de vocês. Então os irmãos estão tudo divididos. Aí tem uns que dizem assim, eu sou de Paulo, porque foi Paulo que plantou essa igreja. Aí tem outros que dizem assim, não, mas eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, porque Pedro é que é o apóstolo lá de Jesus, aquele primeiro lá. Aí eles diziam, não, eu sou de Apolo, que Apolo é um pregadorzão, ó. Ele vem pregar aqui, né? É bom demais a pregação de Apolo, eu sou de Apolo. E tinha outros ainda que diziam assim, vocês estão tudo brigando por homens, nós somos de Cristo. Era o pior partido que tinha. Os outros ainda até se colocavam debaixo da autoridade humana, mas esses daí não, né? O meu negócio é direto com Jesus aqui. Então o que acontece? A igreja estava dividida a tal ponto que Paulo, quando chega lá em 1 Coríntios 11, ele vai dizer assim, ó, quando vocês estão se reunindo para tomar ceia, sabe uma coisa? Não é ceia isso que vocês estão fazendo. Porque não pode tomar ceia dividido. Vocês estão rasgando o corpo de Jesus. Jesus morreu para fazer vocês um só povo. E aí vocês estão todos divididos para fazer vocês o corpo de Cristo. Aí vocês estão dividindo o corpo, vocês estão rasgando, vocês estão crucificando Jesus de novo por causa da divisão de vocês. Então nota a consequência. Uma coisa que parece pequena. Aqui era o mesmo problema. Isso cria um ambiente, irmãos, completamente desagradável na igreja. Aí começa a surgir os irmãos assim, não, eu concordo com o irmão fulano. Ah, não, mas eu acho que o irmão aqui. E aí começa aquele ambiente, aí chega na hora do culto, aí tá os irmãos tudo assim, bicados uns para os outros. Isso reflete Jesus? Jesus assim, sabe como é que vocês como as pessoas vão me conhecer através da vida de vocês? Quando elas verem o amor que vocês têm uns pelos outros. É nisto que elas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Aí as pessoas chegam na igreja e está tudo em conflito. Todo mundo ali, né, um virando as costas para o outro, um sem falar com o outro.
Como é que num ambiente desse o evangelho pode florescer? Como é que num ambiente desse as pessoas podem ser alcançadas? A pessoa chega na igreja, aí um irmão cumprimenta. Aí o outro diz, vixe, então aquele amigo daquele ali, eu não quero papo com ele. Aí diz, rapaz, que legal, você é da igreja do irmão fulano. Por enquanto. Né? Como é que num ambiente desse? A pessoa está chegando no ambiente, ela já encontra um ambiente desse, como é que ela vai querer ficar? Então, algo que parece banal, isso pode trazer divisão para igrejas, conflitos não tratados, eles podem trazer divisão para igrejas e impedem a obra de avançar, porque eles impedem pessoas de serem alcançadas. Problemas como esses, irmãos, desagradam ao Senhor. Provérbios vai falar sobre algumas coisas que desagradam ao Senhor. E a principal delas que ele coloca lá é aquele que causa contenda entre irmãos. Que causa divisão entre os irmãos. Essa coisa Deus abomina. Abominação para o Senhor. Vivermos em conflitos, levando outras pessoas a caminharem em conflitos com irmãos. Já falei que isso atrapalha a obra de Deus, mas isso também desagrada o próprio Deus. E a pergunta para nós é, quem é que ganha com uma igreja dividida? Satanás. O mundo. O pecado. A carne. O diabo. Jesus disse, um reino dividido não vai subsistir. Ele vai ruir, ele vai colapsar, ele vai cair. Uma igreja dividida não vai para frente, não vai caminhar. O que fazer então? Já que essa situação ela não pode perdurar, a gente precisa resolver isso, porque senão a obra de Deus é que vai sofrer. O que fazer? Como é que a gente lida com a questão? Paulo vai dizer aqui para nós, Filipenses capítulo 4, verso 2. Primeira coisa que ele vai dizer: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Aqui, basicamente, o que ele está falando, eu rogo, mas tem também uma possibilidade de tradução como eu exorto. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui para eles é aquilo que a gente encontra em Mateus 18, que a gente leu hoje no início do culto. Se teu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer? Vai ter com ele. A gente esquece esse detalhe. A gente é acostumado a fazer assim, se o teu irmão pecar contra ti, eu vou ficar esperando aqui. Se ele me pedir perdão, eu perdoo, porque eu sou crente, né? Tem que perdoar. 70 vezes 7. Eu vou até calcular para ver, né? Quantas vezes aqui acaba esse 70 vezes 7. Para não perdoar mais. Mas o texto diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Paulo está dizendo aqui, eu rogo e eu exorto a Sintique e eu exorto aqui a Evódia. Gente, resolvam isso daí entre vocês. Procurem uma outra aí para resolver isso. A palavra que na minha tradução tem aqui é que vivam em harmonia no Senhor. Mas já eu vou tratar um pouquinho sobre isso daqui, tá bom? Mas a primeira coisa é procure. Se você sabe que o irmão está com alguma coisa contra você, procure ele. Procure ele. Se ele vier te procurar primeiro, amém, que coisa boa, maravilha. Metade do caminho já foi trilhado. Mas se ele não vier, aí você vai deixar para lá? Você sabe, rapaz, não é mais a mesma coisa. O irmão mudou comigo. O irmão não olha mais para mim. Procure. Procure o irmão. Agora, qual é o objetivo de você procurar o irmão? Você vai procurar ele para quê? Mateus, ele deixa isso claro para nós. Se o irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aqui, quando Paulo vai falar aqui do seu companheiro de julgo e vai pedir para ele ajudar nessa situação, ele vai dizer para ele basicamente que ele busque a palavrinha lá por ajudar, traduzida aqui por ajudar, a ideia é unir. Diz assim, vá lá e coloca as duas, faça o possível para colocar as duas unidas de novo. Elas estão separadas, elas não podem viver separadas. É um só corpo. Elas têm que andar unidas. O objetivo, então, é ganhar.
O objetivo não é mostrar como eu estou certo. O objetivo não é pisar no irmão. O objetivo é trazer o irmão à unidade de novo. É reconciliar-se com ele. Qual é o espírito com que eu devo ir até a pessoa? Tinha um irmão que ele dizia assim para mim: pastor, quando eu vejo a coisa errada, eu falo mesmo. Eu vou lá, eu falo, eu não tenho esse negócio não. A Bíblia diz que a gente tem que falar a verdade, eu falo mesmo. O problema é que ele esquecia do resto, é falar a verdade em amor. Aí nessa parte do amor, às vezes ele não falava assim com muito jeito, com mansidão não. E aí a gente precisava tratar isso. Por quê? Porque o objetivo aqui é o quê? Qual é a atitude? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, se eu estou indo buscar, a minha atitude tem que ser uma atitude de buscar reconciliação. Eu tenho que ir em amor ter com esse meu irmão. Se eu for com ele, cheio de bravura, né? E não com espírito de brandura, a palavra diz que, né, a palavra branda, ela acalma o furo. Mas se eu for com ele com 7 pedras, eu não vou resolver a situação. Cumpri o mandamento, eu fui ter com ele. A Bíblia diz que eu fui, mas não era para você ir apedrejá-lo. Era para você ir tentar ganhar ele. Então, você tem que ir no espírito correto também. Brandura, amor pelo irmão. Não é humilhar, não é provar que você está certo, não é ofender o irmão, não é pisar no irmão, não é diminuir o irmão. Um irmão era de uma igreja e ele queria ser membro da igreja que eu era. E aí ele chegou lá e conversando com o pastor, eu não era o pastor da igreja, eu era auxiliar. Ele foi conversar com o pastor e disse assim: pastor, estou vindo daquela igreja e tal, queria congregar aqui. E diz: ok, meu irmão, e qual o motivo? Por que você está vindo para cá? Por que você está deixando a igreja lá para vir congregar com a gente? Não, porque eu tive um problema lá com os irmãos lá, foi assim, assim, assado. Ele disse assim: tudo bem, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-lo, mas você tem que voltar lá e resolver esse problema com o irmão, com os irmãos da igreja. Por quê? Porque aonde você for, as pendências que você deixou para trás, elas vão acompanhar você. Um dia você vai estar num determinado lugar, achando que aquilo já morreu, que aquilo, as pessoas esquecerem, alguém vai dizer assim: ei, você não é aquele? E vão desenterrar o seu passado para a sua vergonha, para a vergonha do evangelho. Então você precisa resolver. Não, pastor, mas eu não vou, porque quando eu chegar lá, eles não vão aceitar, eles vão querer brigar, e vão esse, aquilo, outro. Ele diz assim: vá com o espírito de brandura. Vá em amor. Sabe o que você vai fazer lá? Você vai pedir uma reunião com eles, e quando você chegar na reunião, você vai dizer: irmãos, eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Se alguma coisa eu ofendi vocês, eu estou aqui para pedir perdão para vocês. E aí, se eles quiserem levantar alguma coisa, é realmente porque você realmente fez isso, aquilo, outro. Sabe o que você diz? É exatamente por isso que eu estou aqui. Eu vim pedir perdão para vocês, por isso. E o irmão, com muita raiva, foi. E quando esse irmão voltou, ele voltou quebrantado. Pastor, foi uma bênção. Foi um peso que eu tirei das minhas costas. Pastor, olha, quando eu cheguei lá, e eu falei, e os irmãos e tal, e depois a gente se abraçou e foi uma bênção. É assim que tem que acontecer. É com esse espírito que a gente tem que ir. É assim que a gente tem que procurar. Aqueles 2 irmãos que eu disse lá no começo, eu me reuni com eles. Botei um na frente do outro. E eu disse: ó, você errou nisso. Você errou nisso. Agora, né, faça as pazes aí. E os irmãos choraram. E os irmãos se arrependeram. E os irmãos se abraçaram. E foi uma benção. Durou uma semana. Mas aconteceu, né? E qual é o segundo passo? Porque nem sempre a gente vai conseguir, né? Eu também já experimentei esse outro lado, de você procurar a pessoa, de você tentar resolver o problema com a pessoa, de você ir em paz, mas a outra pessoa não quer, simplesmente não quer. E aí? Morre aí? Acabou aí? Né? Não. Se houver uma segunda possibilidade, que é o que Mateus 18 diz, ele diz assim: se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, para que pelo testemunho dessas 2 ou 3 testemunhas aquilo se estabeleça. Ok? Então, o que é uma testemunha? É alguém para quem eu contei? Não. É alguém que viu
a situação, ou alguém que tem os fatos daquela situação, alguém que realmente sabe, ou tem provas, ou está bem a par realmente do que aconteceu, que pode testemunhar ali. No tribunal lá, não vão chamar alguém para ser testemunha, alguém que não viu. Vem cá, fulano aqui está sendo acusado disso, aquilo, outro. O que você tem para dizer? Você viu? Não, eu ouvi falar que outra pessoa me contou, que a outra contou para ela, que a outra contou. Isso é testemunha? Não. Ok? Então, leva 2 ou 3 testemunhas. E aí essas pessoas, olha, não foi só eu que vi, está aqui os outros irmãos, a gente está querendo aqui realmente buscar, fazer você enxergar que não está legal esse caminho por onde você está trilhando. Talvez agora, ouvindo mais de uma pessoa, a pessoa perceba, realmente, não está todo mundo errado, só eu certo. Aqui Paulo, ele não menciona aqui os 2 ou 3 testemunhas, mas ele inclui aqui um elemento no seu segundo passo, ok? Ele fala de alguém que vai servir como mediador, ele diz aí, no verso 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo. Alguns aqui entendem que talvez a expressão traduzida aí como jugo, né, a palavra é sísigo, talvez fosse o nome da pessoa. Então seria meu leal companheiro sísigo, tá? Mas não se tem nenhuma informação de ninguém no mundo antigo com esse nome de sísigo. É por isso então que a maioria das nossas traduções ela traduz como leal companheiro de jugo, porque a palavra aqui é para jugo mesmo. O que é um companheiro de jugo? Quem era essa pessoa aqui que Paulo está chamando, né? De leal, alguém que estava lá do lado dele, fiel, certo? Provavelmente, se ele não menciona o nome, mas é o leitor da carta, é a pessoa que vai receber essa carta aqui. Ele diz, eu peço a você, né? Peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. É quem vai receber a carta, alguém capaz de ajudar essas irmãs aqui a resolver o problema. E qual é a figura aqui do companheiro de jugo? O que é o jugo? Sabe aqueles carros de boi? E aí você bota 2 bois para puxar o carro? O jugo é aquela cangalha que une os 2 bois. Ok? Então aqui, quando a gente leu lá aquela expressão que diz assim, né? Não andem em jugo desigual. O que é o jugo desigual? É que você bota um boi de um tamanho e um outro boizinho desse tamanho aqui. Como eles vão carregar o negócio juntos? Não vão, não vai andar, certo? Aqui ele está falando que essa pessoa que ele quer que ajude essas irmãs foram pessoas que carregaram o jugo junto com ele. Andaram com ele lado a lado, carregando o peso da obra, servindo junto com ele aqui, levando o fardo junto com o apóstolo Paulo. É provável, portanto, que essa pessoa a quem ele está mencionando aqui fosse um pastor da igreja, um dos presbíteros da igreja lá de Filipos, tá? Então, algumas pessoas dizem assim, né? Olha, eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu vou ser crente aí, nessa igreja aí, mas que ninguém se meta na minha vida. Pronto, pois a igreja não é o lugar para você. Você quer um lugar onde ninguém se mete na sua vida? A igreja não é esse lugar. Arrume um emprego lá, sei lá, ser coveiro, lá no cemitério de Taitinga, lá ninguém vai se meter na sua vida. Mas na igreja aqui, Paulo, ele se mete na vida dessas irmãs, ele manda a carta para elas, na carta ele menciona, irmãs, faça isso não, né? Conserta essa situação de vocês. Não apenas isso, Paulo aconselha, pede, roga para que outro irmão se meta na vida delas. Esse fiel companheiro de jugo aqui, vá lá, rapaz, converse com elas, traga elas a resolver esse problema. E tem mais. Paulo está dizendo tudo isso numa carta que vai ser lida na frente da igreja todinha. A gente se esquece desse detalhe, né? Mas essa carta aqui, aos filipenses, aos irmãos de Filipos, todo mundo ia ouvir da história aqui da Cintia e da Evódia. Que é isso, rapaz? Misericórdia. Então, voltando aqui, irmãos, pecados públicos e pessoas que ocupam posição de liderança na igreja, muitas vezes terão que ser resolvidos de maneira pública. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, ou seja, foi um pecado só entre ti e ele somente, você mantém no menor círculo possível. Se você resolveu com ele, morreu ali, pronto. Se não resolveu, é que você aumenta o círculo,
chamar as 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouviu, aí leva para a igreja, assembleia da igreja. É a última instância. Ok? Se ele não ouviu, aí é exclusão, né? Trata como publicano e pecador. É o que Jesus disse. A pessoa quer continuar no pecado, a igreja é lugar para pecadores arrependidos, não para pecadores endurecidos. Então aqui, quando a pessoa ela peca publicamente, todo mundo está sabendo da situação. Então ela tem que ser exortada publicamente. Ela não está escondendo de ninguém. Por que ela agora vai querer esconder a exortação? Ou quando a pessoa ocupa uma posição de liderança, ela tem que ser, às vezes, exortada publicamente também. Por quê? Por causa da influência que ela tem sobre as outras pessoas. Por causa daquela influência, ela pode estar levando outros, desencaminhando outros a fazer a mesma coisa. Imagina Cíntia e Evódia, 2 irmãs servas na igreja, que ocupam posição de liderança na igreja. Com certeza tinha gente se espelhando nelas e tinha gente seguindo o exemplo delas para ficar com raiva ou da Cíntia ou com raiva da Evódia. Então Paulo está deixando bem claro. Está certo isso daí não. Nenhuma das 2 estão certas aí. Eu não quero ver essa situação entre elas. Uma brigando com a outra. Ele quer que a igreja toda saiba. Elas estão erradas. Elas têm que se reconciliar e voltar a caminhar juntas. Lembra do que foi que Paulo fez lá na carta aos Gálatas? Ele diz assim, olha, eu estava lá com os irmãos, Pedro estava lá com a gente, estava tudo beleza. De repente, Pedro fez algo que não estava de acordo com o evangelho. O que foi que eu fiz? Repreendi ele face a face na presença dos irmãos. Porque Pedro era alguém de uma posição de alta liderança na igreja, cometendo um pecado público. Paulo então repreendeu, para que a igreja observasse aquilo. Também um texto importante para nós seria 1 Timóteo 5,2. Deixa eu só ler aqui para os irmãos. Eu acho que eu copiei errado aqui. Mas era um texto que falava também sobre repreensão pública. Depois eu boto lá no grupo. Mas enfim, irmãos, essa é um princípio, uma verdade estabelecida na palavra de Deus. Porque quando a repreensão é feita de maneira pública, isso traz ensino. Os irmãos aprendem, opa, eu não devo proceder assim. Opa, eu não devo seguir esse modelo. Isso está errado. Ok? Da mesma forma, isso produz temor, que era o texto que eu ia ler com os irmãos. Produz temor. Por quê? Porque a igreja observa e diz assim, eu não quero passar por isso. Eu não quero experimentar esse mesmo tipo de correção. Eu quero andar do jeito certo, para nunca precisar passar por isso. Então, qual é a solução para os conflitos? A primeira delas nós já vimos, é procurar a pessoa em busca de levá-las ao arrependimento, em busca de levá-las à reconciliação, em busca de levá-las a caminhar com Jesus. Essa é a primeira coisa. E a segunda e última coisa que eu queria destacar aqui para nós é o que está no capítulo 2 de 1 Timóteo 4, ou Filipenses 4, capítulo 2, quando ele diz assim, o que eu rogo a Evódia e também a Síntica é que vivam em harmonia no Senhor. Essa expressãozinha aqui, traduzida por harmonia no Senhor, ela já apareceu várias e várias vezes aqui na carta de Filipenses, só que não estava traduzida como harmonia. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versos de 1 em diante, ele diz, se por estarmos em Cristo, nota lá ele está falando no Senhor, né? Aqui ele está falando em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Essa palavra. O que está traduzido lá por harmonia, aqui está traduzido como o mesmo modo de pensar, tá? Então, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Sabe onde é que essa palavra vai aparecer de novo? No verso 5, quando ele diz assim, seja a atitude de vocês, a palavra que é atitude, é a mesma palavra lá, traduzida por harmonia, e aqui traduzida por modo de pensar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria agarrar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte de cruz. O que está dizendo aqui, Paulo? Ele está dizendo, olha, eu peço, Evódia, Sintique, tenham a mesma mentalidade, tenham a mesma atitude, uma em direção à outra, no Senhor, aquela que vocês viram no Senhor. Como é que elas deveriam se comportar para resolver o problema? O que foi que o Senhor Jesus fez? Qual foi a atitude que elas viram no Senhor? Sendo Deus, não se agarrou aos seus privilégios. Antes, se fez homem, se humilhou, se sacrificou pelo bem dos outros. Qual foi a atitude de Paulo, que ele disse que eles iriam completar a alegria dele imitando essa atitude? Não busque só os seus próprios interesses, mas senão o que é do outro também. Como é que elas iam resolver o problema? Quando elas parassem de olhar somente para si, somente para o que elas querem, somente para o gosto delas, para o modo delas fazerem as coisas, e olhassem para a causa de Cristo, olhassem para as necessidades do outro, e procurassem a outra. Irmã, nós temos discordado nisso daqui, mas isso não deve nos manter rompidas. Nós temos discordado nisso daqui, mas isso não pode atrapalhar nossa comunhão. O Senhor Jesus morreu para que nós vivêssemos juntos. Como é que a gente pode continuar vivendo desse jeito, dizendo que é crente? Tinha que haver unidade, tinha que haver reconciliação, tinha que haver perdão, porque é isso, essa atitude que Paulo espera delas. Esses dias eu estava conversando com alguém e falando sobre perdão. E eu dizendo lá, o que é o perdão? O perdão não é que você se esquece de tudo, isso é amnésia. Né? Perdão é que você não vai mais usar aquele fato contra aquela pessoa. Você não vai mais jogar aquilo no rosto daquela pessoa. Isso é perdão. Você diz que perdoou a pessoa. E no primeiro conflito, você pega... mas você lembra daquilo que você fez lá atrás? Isso não é perdão. Perdão, você decidiu. Eu nunca mais vou usar isso como uma arma contra essa pessoa que eu perdoei. Nunca mais eu vou jogar isso no rosto dela. Eu perdoei, eu joguei fora, eu joguei no mar do esquecimento e eu não posso tirar de lá. Mesmo quando você estiver com raiva, se eu perdoei, eu não vou trazer mais isso à tona. E Paulo está chamando a esse tipo de compromisso aqui, de reconciliação aqui. Olhar agora uma para a outra, entender que há divergências e que elas podem conviver com as divergências, mas elas não podem viver separadas. Elas têm que caminhar juntas, unidas, pela obra do Senhor. Porque quando elas começam a viver separadas, quem perde é o reino de Deus. O reino de Deus não ganha nada, a igreja não ganha nada com irmãos divididos. Nada. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: olhem para Jesus e imitem Jesus. Tenham a mesma disposição que vocês viram em Jesus. Olhem para Jesus. Mas o outro não merece que eu faça isso, porque o outro... E você merecia o quê? Quando Jesus desceu do céu da sua glória para se fazer homem, foi por quê? Porque você merecia o quê? É porque você merecia a morte dele naquela cruz por causa dos teus pecados? É porque você é bom o suficiente, bom bastante, que ele desceu da sua glória? É graça. É porque você não merecia nada. E isso é graça. Ele olhou para a tua miséria e ele se entregou para te arrancar de lá, pelo teu bem, porque ele queria a tua salvação. E o que ele está dizendo para essas irmãs é: irmãs, faça a mesma coisa. Deixe o orgulho de lado, se sacrifique pelo outro, se entregue pelo outro, para o bem do outro, o bem da igreja. Glória de Deus. Sabe de uma coisa? Se Jesus agiu assim com você, como é que você pode se negar a agir assim com outra pessoa? Jesus agiu assim. Olhou para você, viu quem você era. Quem você escondia dos outros, ele viu. E ele disse: eu vou morrer por ele. Aí você, pecador, cheio de pecado, olha para um outro pecador e diz assim: não, esse aí é pecador demais, por esse aí eu não posso me sacrificar não. Jesus podia morrer por ti. Jesus que não tinha pecado nenhum. Mas você não pode perdoar o pecado do outro pecador. Como é que é isso? Eu vou encerrar
lembrando de um caso que aconteceu também numa igreja que eu era membro, e um casal, a moça, ela traiu o seu marido. E buscaram lidar com aquela situação, e ela se arrependeu. E ela um dia na assembleia da igreja, ela foi lá à frente e ela pediu perdão. Eu queria pedir perdão. Queria pedir perdão ao meu marido, porque eu pequei contra ele. Eu queria pedir perdão à igreja, porque quando eu fiz isso, eu manchei o testemunho da igreja. Eu manchei o testemunho de Cristo. E eu me lembro que naquele dia, aquele homem, ele pegou o microfone lá na frente e ele disse assim: se Cristo a perdoa, eu não posso fazer diferente. Se Cristo a perdoa, como é que eu posso fazer diferente? É esse tipo de atitude aqui. Se Cristo morreu por mim, miserável pecador. Se Cristo me recebeu. Se Cristo teve essa disposição de se sacrificar por mim, como é que eu posso me sentir tão superior ao meu irmão que peca, a ponto de não poder mais restabelecer a comunhão com Ele? Que o Senhor possa trabalhar isso nas nossas vidas, nos livrando de todo espírito faccioso, de todo espírito de divisão, que possa reinar no nosso meio a paz de Cristo, o amor de Jesus, e que seja por isso que o mundo nos conheça como seus discípulos. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nós lemos aqui essa noite, e eu te peço, Senhor, opera essas verdades na minha vida, na vida dos meus irmãos, que haja sempre paz e harmonia no nosso meio, que nós possamos sempre resolver os conflitos que surgirem ao longo da caminhada de maneira bíblica, olhando com amor, dispostos a perdoar, a demonstrar graça, com coragem de buscar o outro, com coragem de ir até o outro, Senhor Deus, com uma atitude de ganhar o irmão, de restaurar o irmão, de reconciliar o irmão. Ó Deus, que o orgulho não venha se intrometer no nosso meio, que Deus, o pecado não venha habitar no nosso coração e nos manter, Senhor Deus, em divisão, mas que pelo contrário, possamos ser o povo unido que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz para sermos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.